Fala galera do canal Sem Clubismo, mais uma entrevista muito boa para vocês aqui. Eu, claro, estou muito bem acompanhado. Olha quem está comigo aqui, o Paredão, Rodrigo Ramos, goleirão do Motoclube. E antes de mais nada, Rodrigo, queria te agradecer por estar com a gente aqui no canal, por dar essa entrevista para a gente, por conversar um pouco com o teu torcedor que vai te assistir. E para a gente iniciar, eu quero que tu comece falando para a gente um pouco desse teu momento atual do Moto. A fase é muito boa. Qual o segredo desse sucesso do Moto? Primeiramente é um prazer, né, estar com vocês aqui, um abraço a todos. É um momento importante do clube, né, um momento de reestruturação. Em 2017, todos sabem, o Moto não teve um ano muito bom, né? Veio de um descenso onde eu não estava no clube, mas na minha opinião era um dos clubes que no papel brigaria para subir, né? Se nós analisarmos friamente elenco por elenco, o Moto não tinha elenco para ter caído naquele momento, mas infelizmente acabou acontecendo, né? E fui convidado para essa reestruturação, né, do clube, esse desafio, e a gente acabou aceitando, né? É claro que quando você assume um desafio como esse, as dificuldades são enormes, né? A gente já sabia disso. A desconfiança, né, do torcedor, e o torcedor é passional, a gente sabe que age por paixão. E naquele momento, né, de descenso, muita gente decepcionada, criou-se essa dúvida, né? Mas graças a Deus, com muito trabalho, com muita dedicação, muito profissionalismo desse grupo, né? É uma qualidade que eu exalto bastante nesse grupo, profissionalismo. E a gente tem conseguido bons resultados, né? E isso nos traz força, né? E mostra que o caminho tá no rumo certo, né? Que o trabalho está no rumo certo. Rodrigo, a gente sabe que você é um dos líderes do time, né? O jogador mais experiente do elenco atual. E apesar de o clube estar vivendo um pouco de dificuldade, como é para você segurar, conversar com o elenco, chamar os jogadores para uma conversa? Como é que é usar a experiência no momento difícil? Eu acho que a nossa função aqui realmente, além, é claro, né, das 4 linhas, né, do trabalho em si, né, de goleiro, a gente também tem essa função, né? E eu encaro com naturalidade. Eu fiz isso em outros clubes também, né? No Imperatriz, no Maranhão, no próprio Sampaio, onde a gente tinha uma certa liderança também, né? Afinal de contas foram 9 anos por lá, no Imperatriz foram 5 anos, no MAC foi um período mais curto, mas um período vitorioso também, então a gente conseguiu unir todo mundo, né? E no Moto a gente tem esse papel também. A gente tem demonstrado para os mais novos que o Moto tem camisa, tem tradição. Tem peso. E tem peso. Então, à medida que a gente vai conquistando, né, as vitórias, vai conquistando objetivos como a gente tem conseguido, o torcedor vai chegando novamente, né? E sem sombra de dúvidas, a grande força do Moto é o seu torcedor, né? E a função nossa é justamente isso, mostrar que nós estamos num clube grande e que só nós podemos mudar esse quadro de 2017, que eu acho que começa a ser mudado, né, a partir desses 3 primeiros meses até agora. Você citou peso, você citou Imperatriz, você citou Maranhão, você citou Sampaio e agora Motoclube. E eu te pergunto, é um peso enorme ter vestido as principais camisas do nosso futebol, né? É um peso enorme, mas também uma honra muito grande, né? E mais do que vestir, né, o que mais me marca são as conquistas, né? Em cada clube eu tive uma conquista, né? No Imperatriz a gente conseguiu o primeiro título estadual por clube em 2005. E grande campanha, né, com nomes consagrados no futebol local e até a nível nacional, né? E não só a conquista do título, mas também outras, né? A gente sempre estava ali batendo na trave, brigando com os grandes da capital. Depois veio a fase no Sampaio, que... Foram 8 anos de Sampaio, né? Foram quase 400 jogos, 9 anos, né, praticamente, 9 temporadas no clube. 8 títulos profissionais, 2 acessos, né? Isso, são 4 maranhenses, o Campeonato Brasileiro e 3 Copas regionais, né? Então foi uma fase marcante. Em 2016 eu acabei vindo para o Moto, né? E havia-se, né, aquela desconfiança, mas a gente conseguiu em pouco tempo mostrar nosso profissionalismo e fomos campeão aqui também, né? E no MAC, apesar de não ter sido campeão ano passado, mas foi uma campanha histórica, né? Mais um acesso, o MAC montou um time caseiro, um time para disputar, né, realmente só, e a gente conseguiu chegar até a fase do mata-mata do acesso, perdendo o acesso inclusive para o atual campeão, o Operário, né, que tinha uma grande estrutura, tinha um time fantástico. E ficou um legado lá também, né? Então,
mais do que vestir essas camisas, o que me traz satisfação é o fato de poder ter conquistado, né, ter deixado um legado em todas essas equipes que eu passei. Nessa saída do Sampaio, né, esse tempo todo de Sampaio, toda a identificação que teve com a torcida, tu é ídolo do Sampaio até hoje, tu sabe disso, tu tem bandeira da torcida, tem tudo. Quando tu veio pro modo a primeira vez, de certa forma pra ti, pro Rodrigo Ramos, pesou, em algum momento tu pensou em desistir, cara, assim, não sei o que a torcida de Sampaio vai pensar, não vai ficar legal pra minha carreira, em algum momento tu pensou assim, não vou pro moto? Foi um desafio enorme, né, realmente houve um certo momento que eu achei que eu não suportaria a pressão, né? O receio, porque eu lembro muito bem naquela fase, quando eu fui anunciado pelo Moto de forma surpresa, né, como um jogador surpresa, eu fui anunciado numa quarta-feira, 10 horas da manhã, né? E na própria quarta-feira, 10h05, meu telefone deu um bugou de tanta mensagem, de tanta ligações que eu recebia do torcedor do Sampaio querendo saber se isso era verdade ou não. Mas eu queria deixar bem claro que eu não saí do Sampaio para vir para o Moto, né? Naquela época eu estava no Nacional de Manaus, né? Eu saí do Sampaio em 2014, fui para Manaus, onde eu fui campeão também. Exatamente. Você gosta muito de ti, muito, eu tenho um carinho enorme pelo clube, né? Um clube centenário, um grande clube do futebol do Norte. Para quem não conhece, o Nacional é um clube centenário. E a gente fez história lá também, fomos o primeiro campeão da Arena da Amazônia, né? O campeão estadual. Fizemos história por lá também. E quando acabou o nosso contrato lá, meu contrato em Manaus, houve esse primeiro contato do pessoal do motoclube, né? Então, eu tinha o desejo de voltar aqui para o estado, né, para o Maranhão, e juntou a fome com a vontade de comer, né? O moto vivia também um período de reestruturação. E eu falei, cara, eu vou lá, eu sou um cara que gosto desse tipo de desafio, né? Se não gostasse, eu não estaria aqui de volta. A experiência contou muito. E a experiência, e à medida que o tempo foi passando, as duas torcidas foram entendendo o lado Rodrigo Ramos, o profissional Rodrigo Ramos. Tanto que, após a minha saída, né, meio conturbada aquele ano aqui do Moto, em 2016, eu acabei voltando para o Sampaio, né, para disputar a Série B. Então, o torcedor, acho que a maioria entendeu, né, o lado profissional, e a gente conseguiu, graças a Deus, dar sequência aí de forma bem natural na carreira. Rodrigo, eu sempre comento muito com as meninas no canal, nossas conversas sobre futebol, nossos debates, em relação ao Marcinho, que é um técnico que faz um excelente trabalho, mas que ninguém fala do Marcinho. Pouca gente fala do Marcinho aqui no Maranhão em relação ao trabalho que ele tem feito no moto. Sabe que ele é um cara da casa, um cara que tem muito tempo de motoclube, tanto como jogador e agora está começando uma carreira como técnico. Como é que é a relação dele com vocês? Como é que é essa experiência de vocês com o Marcinho? Primeiro, eu acho que existe um ditado que se encaixa bem, né, para essas situações que você acabou de dizer aqui no futebol maranhense, né, que é o santo de casa não faz milagre, né? Eu vivi muito isso lá no Sampaio, apesar de não ser aqui do Maranhão, não ser de São Luís, mas por criar essa grande identificação. Às vezes a gente lutava muito para manter a nossa titularidade, fazia coisas impossíveis, mas às vezes não satisfazia de forma pelo fato de ser aqui, né? De ser aqui do estado, de estar muito tempo aqui. Eu acho que mais ou menos é o que acontece com o Marcinho. Mas a prova está aí, né? Os números dizem por si só, os resultados dizem por si só. Até acho que se o Marcinho, ano passado, no Brasileiro, né, tivesse tido um pouco mais de tempo, uns 2 ou 3 jogos a mais, eu acho que o moto não teria caído. E bom, faltou um cara para agregar, como o Marcinho tem feito, né? É um cara agregador, é um cara que fala a linguagem do jogador, né? Vive o momento, vive o dia a dia do clube, isso é importante também. Conhece, né, cada palmo aqui do CT, do campo, isso ajuda bastante, né? Conhece as pessoas que fazem o motoclube, conhece o que representa, né, a camisa, e isso traz força, né, não só para o Marcinho, mas para o grupo em geral, né, nessa sequência aí. E o Marcinho tem tido um papel fundamental, sem sombra de dúvidas, nessa boa campanha do moto. Para a gente finalizar um pouquinho essa parte mais séria, Rodrigo, você é um goleiro muito experiente, é um goleiro muito rodado, um goleiro que está há muito tempo no futebol. E o Buffon, você conhece, claro, sim, o Buffon, sim, um grande claro. goleiro, um goleiro internacionalmente conhecido. O Buffon, ele escreveu um texto certa vez dizendo que ele tinha 16 anos quando ele virou as costas para o gol e que ele continuará fazendo enquanto as suas pernas e o seu coração aguentarem. O Rodrigo pensa que nem o Buffon também? Eu acho que eu sou um cara que eu me cuido bastante, né? E não tenho problema, nunca tive problema de lesão grave, nunca quebrei nada, a não ser os dedos, né? Os dedos são todos quebrados.
mas isso é normal na vida do goleiro, né? Mas eu penso, sabe? Eu penso sim em jogar mais algumas temporadas aí, quem sabe 2, 3. Mas sempre mantendo o bom nível, né? Que graças a Deus eu tenho apresentado aí nas últimas temporadas, né? Tenho motivação ainda para acordar e vir para campo para trabalhar, ser o primeiro a entrar, o último a sair, motivação nos jogos, né? E o que me motiva muito também são os meus filhos, né? Eu tenho duas... O Rafael lá, que é o Rafael, exatamente, e o Paulo Miguel, que a galera... Eles gostam muito de futebol, então eu quero ainda viver alguns momentos com eles dentro de campo, né? Tá levando eles para estádio, para eles verem o pai dele jogando. E enquanto eu tiver essa motivação, enquanto eu estiver me sentindo bem, né? Fisicamente e mentalmente também, eu quero continuar a carreira. Agora manda um recado para a torcida que está te assistindo aí. O que a torcida espera do Rodrigo Ramos nessa temporada? Bom, o torcedor do Moto é um torcedor que me conhece bastante, né? Eu tenho um carinho especial, vocês têm um papel fundamental. Cada dia que passa, eu me sensibilizo mais com as situações, né? Recebo muitas mensagens de torcedores querendo ajudar, né, o clube, não só na questão, né, de torcida, de ir a campo, mas na parte estrutural também. Isso mexe muito comigo, né? Às vezes a gente recebe visita de torcedores, cara, o que eu posso fazer para ajudar o clube aqui no CT, por exemplo? Eu posso comprar isso, posso ajudar a reformar um campo, Então isso mexe bastante com a gente. Isso mostra que o torcedor do Moto não é um torcedor modinha, né? É um torcedor que está sempre acompanhando o clube, que abraça nos bons e principalmente nos piores momentos, que é o que faz a diferença nesse grande clube. Então, eu acho que a fase da desconfiança já passou. Eu acho que esse grupo de torcedores, de jogadores, mostraram aos torcedores, aos seus verdadeiros torcedores, que estão aqui para honrar o clube, honrar a camisa. Diretores e jogadores passam, o clube fica, o clube é para sempre. E o torcedor também. O torcedor fiel do Moto, ele vai ser fiel eternamente até a morte, né? Então, que o torcedor realmente possa fazer isso que eles estão fazendo, se unirem novamente, né? Nós estamos aqui por você, nós jogadores estamos aqui por vocês torcedores. E essa fase final de competição é importante que todos estejam focados e unidos num só objetivo. Beleza. Fazer uma nuca com o Rodrigo rapidinho, pode ser? Pode. Fazer uma nuca contigo, a nuca é o seguinte, eu vou te falar uma frase e tu vai me dizer se já fez ou não. Olha lá, não vai me complicar, hein? Vamos lá. Eu nunca, com o Rodrigo Ramos Paredão, goleiro do Moto Clube. Rodrigo, eu nunca fingi lesão para ganhar tempo. Eu tenho que responder se já fingiu ou não. Já fingi, claro. Eu acho que todo jogador já fingiu. Já fingi, sim. Eu nunca xinguei a mãe do árbitro. Nunca xinguei na frente dele, né? Mas em determinadas situações a gente xinga baixinho e às vezes xinga o próprio companheiro, mas tá xingando é o árbitro. Mas sim, agora já xinguei. É uma clássica de goleiro. Eu nunca adiantei para pegar o pênalti. Não, nunca adiantei. Nunca adiantei. Assim, adiantar igual o Rogério Ceni fazia, eu nunca adiantei. A gente sempre dá um passinho, mas o adiantamento exagerado eu nunca tive, não. Nunca fiz. Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer. Cara, obrigado. Com o Rodrigo Ramos, uma excelente pessoa, um excelente profissional. O cara que consegue ser ídolo no Sampaio, no Moto, no Maranhão, no Imperatriz, tem que ser de nível muito alto. E o canal 5 Clubes te agradece. Foi um prazer imenso estar com você aqui hoje. Eu que agradeço, galera. Um abraço. E vamos lá, vamos curtir o canal, beleza? Um abraço especial a todos vocês motenses. E não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Se inscrevam no canal. Acompanhe a gente, torcedor do Moto. Acompanhe essa entrevista. O Paredão estava comigo. Rafa Barros e Paredão, eu também sou Paredão, sou goleiro também. Então, um dia vai ter um desafio.